O trecho de Pascal, abordado na obra Pensamentos do primeiro artigo contra a indiferença dos ateus, exprime de maneira incisiva e profunda a questão da imortalidade e a importância de refletir sobre a morte. O texto começa citando a descomunal importância que colocamos na imortalidade da alma e que somente um ser sem sentimento permaneceria indiferente diante disso. Ao fazer isso, Pascal pode estar negligenciando o vasto espectro de crenças que existem sobre a morte. Outros filósofos, como Sartre, argumentam que devido à falta de um propósito absoluto do universo, os humanos precisam encontrar um significado inerente para suas vidas, mesmo que seja necessário enfrentar a inevitabilidade da morte. A abordagem de Pascal nos parágrafos consecutivos continua bem dogmático ao induzir que a busca da imortalidade da alma é a única forma válida para se ter uma vida significativa e feliz, sem levar em conta as outras perspectivas éticas que valorizam a ausência de um plano existencial depois da morte. Pascal afirma que aqueles que não buscam isso não são pessoas menos esclarecidas, e que essas assombram e o espantam, sendo para mim uma monstruosidade. O texto possui um tom intransigente em relação aos que não refletem sobre a mesma perspectiva. Considerando outros pensadores, podemos ver uma ligação de temas nas obras de Arthur Schopenhauer, que abordou a insatisfação em relação à natureza humana e a busca por sentido em um mundo cheio de sofrimento. Além disso, escritores como Franz Kafka exploraram a alienação e o absurdo existencial, sendo esse um outro ângulo para entender a relação humana com a mortalidade. Pascal também afirma que não tem uma crença formada sobre o que acometerá em sua morte, como no trecho "Se apenas que ao sair deste mundo cairei para sempre do nada ou nas mãos de um Deus irado". Em seguida, afirma que talvez encontrasse algum esclarecimento sobre isso caso se desse ao trabalho, mas não o faz, pois quer experimentar a morte sem previdência e sem temor, e faz perguntas retóricas. Quem desejaria ter como amigo um homem que assim falasse? Quem recorreria a ele para falar de suas aflições? Em seguida, afirma que a única coisa que pode nos consolar da miséria é o divertimento, e que este é o que nos alegra e nos faz chegar na morte insensivelmente. Preliminarmente, filósofos antigos como Platão e Aristóteles possuem visões divergentes entre si sobre a morte. Para Platão, a alma é imaterial e mortal, enquanto o corpo é material e perecível, e que está conectado ao mundo das ideias e possui uma existência eterna. Em contrapartida, Aristóteles, seu discípulo, estava focado na realidade de forma concreta. Não acreditava na separação da alma e corpo, como seu professor. Para ele, a morte significava o fim da atividade e funcionamento da alma, pois ela estava ligada ao corpo. Em resumo, Platão acreditava na imortalidade da alma, enquanto Aristóteles enfatizava a importância de uma vida que buscasse a felicidade. Assim sendo, Pascal cita no desenlace que o homem, por não ter conseguido curar a morte, focou em não pensar nela, para que assim possam ser felizes, pois perderão tudo quando forem acometidos. Eis tudo que puderem inventar para se consolarem de tantos males. Entretanto, diz que essa é uma mísera consolação, que apenas adia e oculta o mal, que desfoca o pensamento de tentar curar a morte de forma definitiva e verdadeira. O trecho é finalizado citando uma representação de como o homem vive, esta envolvendo prisioneiros com pena de morte, que vão vendo um por um morrendo e apenas esperam a sua vez sem ter nada que possam fazer. É a imagem da condição dos homens. Em síntese, Pascal trata a reflexão sobre a morte como uma questão vital, que influencia em nossos pensamentos, em nossas ações e que é um dever dos humanos a explorar, por essa afetar nossa conduta e bem-estar. O filósofo criticava os indiferentes à morte, pois essa é uma atitude inerente e inexplicável à própria existência. Portanto, seu ponto de vista destaca a importância de enfrentar a questão da morte de maneira ativa e sensata.